Fala, flamenguista! Cheguei com o seu vídeo diário de Flamengo e nesse vídeo vamos falar sobre a polêmica transferência de Matheus Pereira e Luiz Araújo. O Cruzeiro tentando tirar outro jogador do Flamengo e Felipe Luiz, que pode contar com até 3 reforços para o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. Essas e outras notícias do Flamengo para você agora, então vem comigo nessa resenha. O Flamengo treinou normalmente nesta terça-feira e o Felipe Luiz pode ter aí 3 reforços. Vou explicar por que pode ter, porque não está certo que ele conte com alguns desses jogadores. O Ayrton Lucas, que já está sem jogar aí há pelo menos 3 jogos, treinou normalmente, então provavelmente deve ser o titular na lateral esquerda. Mas o Juninho e o Alexandre, que estavam treinando à parte, começaram a treinar, pelo menos uma parte do treinamento dessa quinta-feira, com o time do Flamengo. A outra parte, eles foram para a fisioterapia. É muito provável que nesta sexta-feira eles treinem normalmente aí em tempo integral com o time do Flamengo e estejam à disposição desse jogo. Outro jogador que deve voltar é o Wesley, que teve aí a sua folga, né, dentro desse programa de controle de cargas do Flamengo no jogo contra o Maricá. Então, deve voltar a ser o titular da lateral direita também. O jogador que não vai para o jogo, isso já está confirmado, é o Danilo. Ele sim está ali dentro do programa de controle de cargas e também por conta do gramado, né? O gramado sintético, então vai fazer aí com que ele não jogue esse jogo para poupar o jogador. Ele que vem aí de 3 jogos, os últimos 3 jogos ele jogou os 90 minutos. Ou seja, o jogador precisa de um descanso porque não é novinho. Outros 2 jogadores que agregam esse time do Flamengo, né, esse elenco que vai para o jogo, é o Wallace e o Iago. Temos que lembrar aqui, como sem o Danilo, o Flamengo fica só com um zagueiro reserva, que é o João Vitor, porque o Cleiton está suspenso. Então, o Flamengo tirou o Iago, que estava lá na seleção da Sul-Americana, Sub-20, e já estava com o time também para a disputa da Libertadores da categoria. O Flamengo trouxe ele de volta e o Wallace como opção ali para o ataque do Flamengo. Lembrando que esse jogo sofreu uma alteração novamente. O jogo ia ser às 18 horas e vai passar a ser às 5h45. Por conta do carnaval, né, vai ter transmissão, muitas ruas interditadas, então a FERJ antecipou em 15 minutos aí. Outra novidade sobre essa partida é que os setores norte e sul, eles não estavam liberados a princípio pelo BEP, e agora eles liberaram parcialmente. Então, cada setor aí vai ter 2.000 ingressos para cada time. O Flamengo ficando com o setor sul, 2.000 ingressos, o Vasco 2.000 ingressos no setor norte, totalizando aí mais ou menos 38.000 ingressos, lembrando que os ingressos já estão à venda. Antes de mudar de assunto, você já curtiu esse vídeo aí? Já deu aquela moral? Já? Então, se não, curte aí para dar aquela moral, para a gente continuar aqui fazendo um trabalho de qualidade para vocês. Aliás, se você ainda não segue a gente, também segue, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí, até porque eu descobri que muita gente que assiste os nossos vídeos aqui ainda não se inscreveu no canal. Então, dá essa moral para a gente continuar fazendo esse resumão de notícias diárias para você não ficar perdido na internet. Seu lugar aqui, o canal é sobre isso, então ajuda a gente também, porque é totalmente de graça. Nossa troca aqui é like e inscritos. Então, se você puder se inscrever no canal, até para você não perder essas informações, ficar perdido na internet, aqui você vê um grande resumão de vídeos diários de Flamengo. Então, clica no botão inscreva-se aí abaixo, é totalmente de graça, e já se inscreve para você não perder essa. Vamos continuar aqui e falar sobre Matheus Pereira, que nas últimas horas aí teve uma grande polêmica sobre essa possibilidade do Flamengo trocar o Matheus Pereira do Cruzeiro pelo Luiz Araújo. O Flamengo, inclusive, lançou uma nota, emitiu uma nota aí para esclarecer as coisas, porque a verdade é que o Cruzeiro está tentando zumbar com o elenco do Flamengo, né? Com o ar do Flamengo, a atmosfera, a harmonia do Flamengo. A gente percebe isso por conta da sequência de notas que aconteceu. Então, só para você entender, a Rádio Itatiaia publicou que o Flamengo estaria negociando com o Cruzeiro a troca de Luiz Araújo e Matheus Pereira, explicando aí, colocando que os jogadores já estavam cientes e os clubes já estavam conversando sobre isso. Mas a verdade não foi essa. Então o Flamengo foi lá e emitiu uma nota explicando que o Cruzeiro é quem procurou o Flamengo oferecendo o jogador. Que o Flamengo aceitou porque o jogador é um jogador de boa qualidade, interessa ao Flamengo, mas quando o Cruzeiro deu a contrapartida explicando que gostaria de ter um jogador do Flamengo e esse jogador é o Luiz Araújo, o Flamengo imediatamente disse não, né? Por quê? Porque é um jogador que para o Flamengo é inegociável. Então o Flamengo precisou emitir essa nota para esclarecer as coisas e para não parecer que cogitou trocar o jogador. Para não parecer para o Luiz Araújo e seus representantes
que o jogador não faz parte dos planos do Flamengo. E não é verdade. O Flamengo conta muito com ele, né? Ele está em vias de virar titular, porque ele tem entrado muito bem. Felipe Luiz já falou sobre isso. Então, o Flamengo precisou emitir essa nota. E o que o Cruzeiro fez para não ficar mal e parecer a mesma coisa do lado de lá? O Cruzeiro também teve que emitir uma nota e disse que, na verdade, foram intermediários que sugeriram essa troca. E por isso, o Cruzeiro entrou em contato com o Flamengo. A verdade é, o Matheus Pereira, ele é bom jogador. Ele interessaria o Flamengo, seria uma excelente reserva para o Arrascaeta, por exemplo, todo mundo cogitando isso. Mas ele não tem mais clima no Cruzeiro. Então o Cruzeiro está tentando se desfazer do jogador e internacionalmente não vai conseguir, porque a janela já fechou em alguns países e a janela do Brasil fecha nessa sexta-feira, por exemplo. Então o único clube no Brasil que poderia querer o jogador, teria dinheiro para pagar o salário do jogador, seria o Flamengo. Então o Cruzeiro tentou correr atrás e tentou se dar bem nessa situação. Mas, minha opinião, não tem nem comparação o futebol desses dois jogadores, né? O Luiz Araújo está totalmente encaixado com o time do Flamengo, seria uma troca que o Flamengo perderia muito. E tem outra coisa, o Flamengo também já sondou os valores do Matheus Pereira, são totalmente reais, né? Ele recebe quase 2 milhões de reais por mês. Então, o Flamengo se assustou, o Mauro Pereira trouxe essa informação, que o Flamengo se assustou com os valores dele, não interessa agora nesse momento, E eu acho que o perfil do jogador, ele tem um perfil um pouco bad boy, né? Não aceitaria, pelo valor que ele ganha, ser reserva no Flamengo, ser reserva. Viria para querer jogar. E se não jogar, mudaria o clima do Flamengo. Essa harmonia que foi tão difícil de ser construída. O Flamengo hoje não tem jogadores com esse perfil de bad boy, jogador que quer exigir jogar. Então, assim, hoje, nesse momento do Flamengo, eu acho que é melhor não mexer no que está dando certo. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua. Deixa aí nos comentários se você acha que o Flamengo deveria aproveitar que o Matheus Pereira não tem clima no Cruzeiro e ir para cima do jogador para tentar contratá-lo. Internamente, o Flamengo reclama muito desse movimento que os clubes têm feito com os jogadores do Flamengo. Eles sabem que alguns jogadores têm o contrato para se encerrar, eles sabem que o Flamengo está montando um grande time, então eles estão indo diretamente nos jogadores, oferecendo contratos maiores, salários maiores, para os jogadores ficarem bambeados e assim levar propostas para o Flamengo. Isso é uma coisa natural, mas o Flamengo tem percebido que tem acontecido muito com os jogadores, né? Então o Flamengo já está se cercando aí com os jogadores e seus representantes para que isso não volte a acontecer, mas essa é uma reclamação interna do Flamengo. Lembrando que a janela dos estaduais, que é uma janela recentemente criada só para transferência de jogadores que jogaram os estaduais aqui no Brasil, ela começa no dia 10 de março e se encerra 11 de abril. Então tem mais de um mês aí para os jogadores que jogaram também poderem fazer transferências internas. O Flamengo, inclusive, usou essa janela no ano passado, quando contratou o Carlinhos. E aí, falando de um segundo jogador que o Cruzeiro também está interessado, é o Lohan, que não faz parte dos planos do Flamengo, inclusive não vai nem jogar a Sub-20, né, a Libertadores Sub-20, ele também tem interesse do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, o Leonardo Jardim, que é o técnico, gosta muito do jogador, acho que ele tem um bom potencial. O Gabigol tá fazendo um lobby para ele ir para lá, inclusive o Gabigol telefonou para o jogador para tentar convencê-lo, né, de jogar lá. Lembrando que o Fortaleza também fez proposta por ele e tem o Davi Luiz como um coringa aí, porque o Davi Luiz, além de ser esse paizão, conhece o jogador e poderia ajudá-lo nessa adaptação. O Flamengo já está avaliando essa proposta, mas não quer troca. O Flamengo está avaliando os valores apresentados pelo Cruzeiro, mas o Lohan só deve sair depois que o Campeonato Carioca se encerrar, ou seja, em março. Nada vai ser decidido por agora. Para terminar o nosso vídeo aqui, duas informações rapidinhas. A primeira delas é que o Alcaraz jogou o segundo jogo pelo Everton. Dessa vez jogou 90 minutos. Então, dessa forma, faltam só 4 jogos para o Everton exercer lá a cláusula de compra obrigatória quando ele finalizar 6 jogos, né? Já jogou 2, faltam 4. E a outra notícia é sobre o Sub-20 do Flamengo, que estreia na Libertadores da categoria nesse sábado, no mesmo dia que o Flamengo enfrenta o Vasco, só que às 19 horas, contra o Olímpia, né, que joga em casa, porque esse campeonato todo está sendo disputado no Paraguai. Porém, não vai contar com o Alacian e nem o Iago, que foram reintegrados ao time do Flamengo para esse jogo contra o Vasco. É isso, Flagramava. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito, como eu te falei, se inscreve no canal para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo com muita informação e opinião. E não deixe de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!